Quando trabalhamos com classes nos nossos sistemas, estamos tentando representar algum problema da vida real em forma de classes. Então, se eu tenho uma classe cliente, por exemplo, eu estou tentando dizer com isto que essa classe vai representar todos os clientes possíveis, por exemplo, da minha empresa. Mas quando eu crio uma instância através da palavra new, essa cliente passa a ser uma representação de um único cliente identificável, ok? Ou seja que já não a classe cliente representa todos os tipos de clientes possíveis e o cliente que eu acabei de criar apenas representa um único cliente possível, tá? Isso nos cria um problema, tá? Porque se assim sendo, eu preciso proteger aqueles dados, ou seja, o estado desse objeto que eu acabo de criar, para que ele não mude de forma aleatória, ou, em outras palavras, deixar na mão do programador a responsabilidade de mudar o estado daquele objeto que eu acabo de criar, ok? Então, é possível que vocês vejam ali em alguns sistemas uma classe como essa daqui, tá? Então, eu tenho apenas duas propriedades, eu tenho um ID e um nome, tá? Essa classe tem a característica que se eu crio uma instância dessa classe, eu posso manipular as informações, ou seja, o estado dela, da forma que eu quiser. Porque não há nenhuma restrição que seja, tá? Então isso que causa o seguinte problema. Por exemplo, se eu quiser aqui, tá? Dizer ID igual a 1, tá? E ID igual a 1 e, por exemplo, nome igual José, por exemplo, tá? Qual que é o meu problema aqui, tá? Que esse daqui é um int, desculpe. Qual que é o meu problema aqui? Ok, eu criei meu novo cliente e isso é correto, tá? Eu tenho meu cliente ID 1 com o nome José. Só que no meio do caminho, o programador pode dizer assim, não, olha só, o ID desse cliente agora é o 2, ok? E isso aqui é perfeitamente possível porque eu não estou protegendo a minha classe, certo? Então, se eu fizer isso daqui, eu estou deixando na mão do programador para ele fazer as mudanças que ele quiser. Então, no Visual Studio, tá? No Visual Studio, no C Sharp 9, nós temos uma nova forma de fazer, uma nova forma de trabalhar com esse tipo, ou seja, de proteger as nossas classes, tá? Eu vou colocar aqui o ID para que vocês vejam. Tá? Então, eu tinha a classe, primeiro era uma ID e depois mudou para o outro. Voltando sobre o nosso problema, qual que é o problema disso aqui? Que se você tem, por exemplo, o José, e vamos supor que o ID seja o seu número de CPF, esse é um número muito particular que pertence ao José e a mais ninguém. Então, não podemos, de forma nenhuma, mudar ou deixar aberto essa propriedade a mudanças aleatórias, tá? Então, uma forma de proteger as nossas classes é se, por exemplo, a gente adicionasse aqui o private set, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que eu já não serei mais capaz de mudar um ID, tá? O ID, tá? Mas isso me cria dois problemas. Primeiro, eu não posso mais mudar o ID. O segundo é que, na hora de criar a classe, tá? Eu preciso dar um valor para essa propriedade. Ou, de outra maneira, criar um método, por exemplo, que iria mudar o nome, o valor dessa variável. Mas como o ID é uma coisa muito particular, que não deveria mudar nunca, e que deveria ser estático, ou seja, uma vez criada uma instância daquela classe, ele não deveria mudar, tá? Eu poderia criar aqui um construtor, por exemplo, e dizer assim, bom, eu vou receber um ID na hora da construção do objeto, tá? E aqui dentro eu vou falar assim, bom, ID vai ser igual a ID, ok? Isso daqui resolve o meu problema, tá? Então, quando eu volto aqui, tá? Eu já não posso fazer isso aqui e eu teria que criar isto dessa maneira aqui. Por exemplo, eu vou falar assim, bom, esse daqui vai ser o cliente vai ser o ID 1 e eu quero que você já crie ele com o nome José. Vejam que eu recebo um erro se eu quiser mudar, tá, o ID. Então já não é possível eu mudar o meu ID.
Se eu rodar esse programinha aqui, vocês vão ver, eu vou comprovar que nós temos o valor 1 e que não é possível mudar esse valor. Ok, porém é possível ainda que eu crie aqui, por exemplo, um método e eu fale assim, vai ser um método público, string, e vou chamar ele de mudar ID, tá? E eu vou receber um int ID aqui e creio que vocês já estão vendo o problema, né? Ou seja, eu ainda posso, tá? Eu ainda, desculpa, eu posso pôr aqui um int só. Então, vocês já estão vendo o problema, né? Eu posso, de fato, dizer assim, bom, ID, ok, vai ser igual a ID, tá? E eu retorno o novo ID. Certo? Então, isso aqui ainda é possível. Então, eu estou deixando ainda na mão do programador decidir se eu posso mudar o meu ID ou não, ok? Então, eu poderia fazer isso daqui, cliente.mudar ID, tá? E passar o número 2, certo? E agora eu vou imprimir o meu ID aqui embaixo e vocês vão ver que eu consegui mudar meu ID. Isso já não seria o ideal. Então, o que temos como recurso no C# 9 para nos ajudar a manter a lógica das nossas classes e, sobretudo, que eu possa manipular as imutabilidades, ou seja, as coisas que não podem mudar de jeito nenhum. Tá? Então, para isso, o C# 9 nos fornece um novo tipo, né? Além do get e set, nos oferece também o init. Tá? O que muda com o init? Que quando eu crio uma instância daquela classe, é necessário que eu passe já direto qual que vai ser o ID daquela classe, tá? Então, eu não posso, de jeito nenhum, a partir de que essa classe foi inicializada, ou seja, através de um objeto da criação de uma instância, eu já não posso, a partir dali, mudar, tá? O valor daquela classe lá. Então, o valor daquela propriedade. Tá? Então, vocês vão ver que aqui, por exemplo, olha, ele diz, olha, não posso porque esse daqui está inicializado com init. Então, mesmo se o programador quisesse dizer assim, vou criar um método aqui rapidão e isso aí vai resolver, você não é possível fazer isso aí, tá? Então, se eu voltar aqui para trás, tá? Vocês vão ver que já não tenho mais aquele método lá, eu não posso mais usar esse método e, evidentemente, vou ter que apagar. Então, dessa maneira, eu consigo, de forma programática e muito mais flexível, proteger uma classe contra mudanças que eu não queria que isso, ou seja, não desejadas, mudanças que não deveriam acontecer. E finalmente eu queria explicar uma outra coisa para vocês, que a partir de que a gente usa o init, não seria mais necessário a gente passar parâmetros num construtor. Então, eu poderia eliminar o construtor completamente, ok? E inicializar essa propriedade direto aqui, como eu tinha no começo. Então, eu poderia fazer simplesmente dessa maneira e o compilador aceita que eu faça dessa maneira. Então, agora, ao contrário do que eu fazia com as variáveis privadas, com as propriedades privadas, agora eu posso simplesmente não utilizar mais um construtor, utilizar esse método aqui para inicializar as propriedades e depois, de qualquer maneira, eu não vou poder mudar, tá? Continua sem eu poder mudar o valor da propriedade. Assim fica muito mais enxuto, mais limpo, mais interessante, tá? Que eu posso manipular o meu objeto como eu fazia no começo da aula, tá? Do vídeo, e eu mantenho a mesma forma de fazer, mas com o init eu tenho a capacidade de poder proteger aquela propriedade das mudanças, ok? Bom, era isso que eu queria explicar para vocês hoje e espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima.